Você já olhou para trás e percebeu que se não fosse as mãos do Senhor, você não estaria de pé aqui hoje? Já parou para poder analisar isso? E você pode ter certeza que em toda a sua história, em toda a sua trajetória, ovelhinha, tem marcas das mãos do Senhor. Tem marcas onde o Senhor te sustentou. Tem marcas de livramento, tem marcas de bênçãos. E eu tenho certeza que hoje você pode dizer, realmente, até aqui me ajudou o Senhor, glória. Você pode dizer isso? Então escreva aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Quantas vezes nessa nossa caminhada, caminhando rumo a Jerusalém aqui nesta terra, passamos por situações que quando a gente olha assim e pensa, meu Deus, como eu passei por isso, como eu aguentei. Não é verdade, ovelhinha? Isso já aconteceu com você? Com certeza, porque já aconteceu comigo. De eu olhar para trás assim e falar, como que isso deu certo, meu Pai? Misericórdia, é o Senhor. Muitas vezes parece que não vamos aguentar, que não vamos suportar. Mas é nessa hora que o Senhor nos toma em seus braços. É nessa hora que o Senhor nos leva no colo. E a gente passa por aquela tempestade, passa por aquela aflição, dizendo só o Senhor é Deus. Aleluia, oh glória. E é o que nós vamos ver no devocional de hoje. Fique aí, se alimente por completo, ovelhinha. Coma essa palavra aqui, venha com o coração aberto. Não saia pela metade e não se esqueça, deixa aí o seu joinha quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha. A plataforma que entende que você gostou do conteúdo e não se sentiu ofendido. Amém? Então vamos juntos? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Teve um dia de bênção? Ô glória! Estamos aqui para mais um devocional e meu coração está alegre, porque você conseguiu chegar até aqui e eu tenho certeza que foi o Senhor que te ajudou, porque você venceu aí, o cansaço, as tarefas de casa e parou para meditar nesta palavra que vai te fortalecer espiritualmente. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, você não chegou em vão. Deus tem uma palavra para a sua vida, então receba aquilo que Deus tem para você e eu te convido. Deus tem nos proporcionado uma oportunidade de passar o dia juntinhos na presença dEle. Estamos recebendo gotas de refrigério ao longo do dia. Começamos o dia lá no Instagram com uma oração. À tarde meditamos em um versículo, uma palavra. À noite tem um devocional aqui e depois oração. São gotas para te fortalecer. Então, se esse vídeo chegou até você, se você chegou até aqui, eu tenho certeza, não foi em vão. Vem, vamos dar as mãos e caminhar juntos. Estamos aqui meditando no livro de 1 Samuel aqui da Bíblia, Velho Testamento. E hoje vamos começar a meditar no capítulo 7. E amanhã, se Deus permitir, a gente encerra este capítulo. Bom, nós vimos os devocionais anteriores, que os filisteus tomaram a arca do Senhor, meus irmãos, e deu ruim, viu? Deu ruim, porque o Senhor pesou a mão sobre os filisteus, castigou o país e os filisteus devolveram a arca. E quando a arca chegou no seu território, alguns irmãos não vigiaram, não temeram a Deus, fizeram o quê? Foram cutucar a arca, foram mexer na arca. Mas existia uma lei, irmãos, que falava que ninguém podia tocar na arca, que ninguém podia olhar lá dentro. E essas pessoas que olharam a arca, que mexeram, morreram. Então, o povo de Bet-Semes, assustados, com o que aconteceu, com aquelas mortes, porque alguns mexeram na arca, diz aqui no versículo 21 do capítulo 6, enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat e Jearim, dizendo, os filisteus remeteram a arca do Senhor,
Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Pegue a arca, tome a arca. Então a arca aqui foi para outro lugar. E o capítulo 7 começa dizendo: então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Agora sim, a arca encontrou um lugar, irmãos, adequado, um lugar com pessoas tementes. E Eleazar foi consagrado para tomar conta ali da arca. E aqui diz, e sucedeu que, no versículo 2 do capítulo 7, e sucedeu que, depois daquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora, a arca, que simbolizava a presença de Deus, estava ali no meio do povo, e o povo se lamentava diante do Senhor, clamava ao Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos ter Samuel. Lembra de Samuel, filho de Ana, que Ana não podia ter filhos? Ana clamou ao Senhor, Deus respondeu, e ela fez um voto, né? Que se conseguisse engravidar, ela tomaria aquela criança e deixaria no templo. E assim foi, Samuel nasceu e ela cumpriu o voto e deixou Samuel no templo, e Samuel cresceu. E aqui nós vamos ver este Samuel, servo de Deus, sacerdote, no versículo 3. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Irmãos, olha como a conversão é de suma importância para termos comunhão com o Senhor. É necessário conversão. É uma mensagem que muitos não querem ouvir. É uma palavra que confronta, é uma palavra que as pessoas se recusam a ouvir. Mas para termos a nossa salvação é necessário converter. E ele diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, oh glória, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. A palavra do Senhor para você é a mesma. Tire do seu coração tudo que ocupa o lugar do Senhor. Tire do seu coração tudo que está tomando o seu louvor, tomando a sua adoração, tudo que está tirando, ovelhinha, o seu foco. Tire. Não vale a pena. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão que acrescentadas. Busque ao Senhor. Vale a pena ser fiel. Quem é que nos sustenta? Quem é que nos ajuda dia após dia? É esse Deus. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso guia. E Ele continua dizendo: e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Ovelhinha, é para servir somente ao Senhor. E servir a Ele só. Lembre-se, ovelhinha, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser o único Senhor e Deus na sua vida. Nós não podemos ter vários deuses, nós não podemos ter vários senhores. A nossa adoração é somente para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Lembre-se, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Ele disse mais: ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Então aqui Samuel está alertando o povo: e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Se você, Israel, se converter, se você tirar os deuses estranhos do meio de vós, se você preparar o seu coração e se você servir somente ao Senhor, aí sim, Ele vai te livrar das mãos dos filisteus. Ovelhinha, tem que pagar um preço, hein? Tem um preço aqui para ser pago. Não é de qualquer jeito. Quer livramento das mãos dos filisteus? Quer bênção? Pague o preço. Busque ao Senhor de todo o seu coração, se converta, se purifique, coloque o Senhor em primeiro lugar. Tenha somente Ele como Deus. E o versículo 4 continua: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Constantemente o povo de Israel se desviava e levantava ídolos para adorar, e o Senhor se entristecia. O Senhor permanece sempre no mesmo lugar, mas o povo se afasta do Senhor por meio de idolatria, por meio do pecado e da desobediência. E diante disso, as mãos do Senhor se afastam, diante do povo. E aí o povo começava sempre, irmãos, a perder batalhas. O povo começava a sofrer porque as mãos do Senhor não estavam aqui, pertinho mais. E aqui no versículo 5, Samuel diz: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então todo o povo estava reunido neste lugar que se chamava Mispá. E ali eles estavam adorando ao Senhor, eles jejuaram, eles derramaram perante o Senhor a água que pegaram. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os filisteus souberam que o povo de Deus estava reunido ali em Mispá. Veja o que diz o versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Eles ficaram com medo, o povo de Israel, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse, Samuel, de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Não cesse, Samuel, de orar. Não cesse, Samuel, de clamar ao Senhor. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou. Olha, ovelhinha, enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto ao Senhor, estava oferecendo uma oferta, um sacrifício para o nosso Deus, os filisteus vieram ao encontro para pelejar contra o povo de Israel. Mas aqui, irmãos, o povo estava buscando. Aqui diz que o povo tirou dentre si os Baalins, que o povo passou a servir só a Deus. Então o que o Senhor fez? Entrou na frente da batalha. Oh, glória! O que Deus fez? Pelejou em favor do povo de Israel. Olha aqui, irmãos, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, versículo 10,
os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou o seu nome, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, glória, escreve aqui, ovelhinha, de novo. Ebenezer, Ebenezer, que quer dizer? Até aqui me ajudou o Senhor. Samuel, irmãos, tomou uma pedra e a pôs ali, ó. Assim os filisteus, versículo 13, foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Oh, aleluia! Vimos aqui que o Senhor lutou em favor de Israel. Deus deu a vitória para o povo e os filisteus bateram em retirada. Mas aí eu te pergunto, foi de qualquer jeito essa vitória? O povo estava se consagrando ao Senhor. O povo tinha tirado os ídolos do meio. O povo tinha colocado o Senhor como o único Deus. Embora, meus irmãos, o povo estivesse com medo, eles temeram, aqui diz, ó, temeram por causa dos filisteus. Mas o que eles fizeram? Samuel, Samuel, ora por nós, aqui, ó. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor. Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós. Clame por nós, Samuel. O povo fez a coisa certa, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, rogar ao Senhor. Quantas vezes estamos em tamanha aflição que falamos o nosso problema para A, para B, questionamos, nos entregamos à depressão, à tristeza e esquecemos, ovelhinha, de buscar ajuda no lugar certo. Olha, vai para o Senhor, busque nele a resposta, busque nele o socorro. Ele vai te ajudar, ele tem a resposta que você precisa. Clame ao Senhor, clame. E quando você estiver com a sua vida em ordem, quando você estiver em posição, pode ter certeza que o Senhor vai na frente da batalha por você. Ele vai pelejar em seu favor. Mas aí é necessário você fazer depois igual Samuel. Colocar um altar para que você não venha se esquecer que foi o Senhor quem te ajudou. Até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer. Quantas batalhas o Senhor nos ajuda, não é verdade? Quantas vezes Ele nos concede vitória, mas passa meses, passa anos e a gente se esquece. Esquece de agradecer, esquece de testemunhar, esquece. É necessário levantar um altar. É necessário você clamar ao Senhor em gratidão, com o coração quebrantado. E aqui no versículo 14 diz: e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade, e até os seus termos Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E aqui diz o versículo 13: porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Todos os dias em que Samuel estava liderando o povo, as mãos do Senhor estavam ali, ó, guardando o povo, dando vitória e livrando dos filisteus, protegendo dos filisteus, porque Samuel estava ali, ó, diante do Senhor. E o povo também estava se consagrando, pagando um preço, na verdade, e a vitória era certa. Que no devocional de hoje você possa fazer uma retrospectiva da sua vida
e lembrar da sua história, do que Deus já fez por você e agradecer. Lembrar dos livramentos, lembrar do cuidado de Deus. E esse mesmo Deus que te sustentou lá atrás, que te livrou lá atrás, é o mesmo Deus que hoje não vai te desamparar, não vai te abandonar. E amanhã você vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Continue na presença dele, seja fiel, persevere e tenha aqui um coração grato. Amém, ovelhinha? Conseguiu entender o devocional de hoje? Meditamos até no versículo 14, hein? Amanhã, no próximo devocional, vamos só terminar esses dois aqui, Então, vem amanhã para mais um devocional com o coração aberto e receba a palavra de Deus. Te amo, fique na paz, deixa aí o seu joinha e ore comigo. Pai, muito obrigada por tua palavra. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Oh Deus, obrigada pelo teu cuidado. Abençoe esta ovelhinha que precisa de socorro do Senhor agora, Pai. Entra com providência, estenda as tuas mãos, conceda o que ela precisa, abra as portas e ajude para que ela possa andar em teus caminhos e ser fiel ao Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Já terminou, né, irmãos? Mas o Senhor está me lembrando de algo bem aqui, No versículo 14 diz que as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas. O nosso Deus, ele tem poder para restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o inimigo tomou. O nosso Deus tem poder para restituir, para dar de volta 1000 vezes mais. E ele quer restituir na sua vida. Ele quer abrir as portas. Ele quer restituir não só o que você tinha, mas ele quer restituir também a sua alegria, dar de volta a sua paz, devolver aquilo que o inimigo tomou. Eu não sei o que o inimigo tomou de você, meu irmão e minha irmã, mas nós cremos em um Deus que tem poder para restituir, igual ele fez aqui com as terras que os filisteus haviam tomado. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e vamos ficar firmes juntos, tá?